367. Convido a todos a se colocar de pé. Tem uma palavra de oração com o nosso irmão Amós. Continuação de pé, vamos estar lendo 3 versículos, Salmo 135, Salmo 135, 1, 2 e 3. Salmo 135, 1, 2 e 3, diz assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai o servo do Senhor, vós que assistem na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores
ao seu nome, porque é agradável. Amém? Podeis assentar. Vou deixar a oportunidade, né, para nós cantar mais um hino. 424. Chegando para um momento, né, de ouvir a palavra do Senhor. Vou deixar a oportunidade para o nosso irmão argentino continuar com o estudo. É com oportunidade, né? Bom,
Boa noite. Obrigado pelo privilégio de voltar aqui mais uma vez. Muito obrigado aos nossos irmãos. Vamos repetir a nossa leitura no livro de Gênesis, no capítulo 3, começando no verso 1. Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amém. Podeis assentar. Ontem nós pensamos um pouquinho na queda, tanto na queda de Satanás, como na queda do ser humano. Lembramos daquela diferença que o Senhor não socorre a anjos, mas o Senhor socorre os descendentes de Abraão, ou seja, o Senhor socorre o ser humano e é misericordioso com aqueles que são tentados. Nós lembramos um pouquinho também que a queda serviu para Deus revelar alguns atributos dele, que se não fosse a queda, nós nunca íamos conhecer. Citamos o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. A gente ia conhecer o Senhor só como Deus santo, como Deus poderoso, como Deus justo. Mas a queda nos deu essa oportunidade de conhecermos um pouco mais do Senhor. Nós lembramos também da livre escolha. Quando no céu os anjos que quiseram seguir a Satanás, seguiram a Satanás. Os que quiseram continuar fiéis ao Senhor, continuou fiéis ao Senhor. E assim acontece também com o ser humano. Ele não é uma máquina. Ele é um ser dotado com esta capacidade de fazer escolhas. E em toda a Bíblia nós vamos achar o Senhor animando pessoas a fazer boas escolhas. Então o ser humano tem esse privilégio de, incentivados pelo Senhor, fazer boas escolhas. Josué desafiou Israel, para escolher a quem eles queriam servir. Se eram os deuses que eles serviam da além do rio, ou se era
o Senhor. E ele disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Depois nós falamos um pouquinho das 3 fontes de tentação, passamos rapidamente, né? Por essas fontes de tentação, a concupiscência dos olhos, ou a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. São 3 áreas que nós somos tentados. Foi assim no Éden e foi assim no deserto com o Senhor Jesus. Mas o Senhor foi o grande vencedor. E eu gosto de dizer que Adão foi vencido nas boas circunstâncias do Éden. E o Senhor Jesus foi vencedor nas diversas circunstâncias contrárias do deserto. Nós terminamos ontem falando um pouquinho a respeito do governo que está sobre os ombros masculinos e como Adão foi responsabilizado pela queda. E como diz a carta aos Romanos, por um só homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e depois, por um ato de justiça, nós podemos ser salvos pelo Senhor Jesus. O sistema de governo mais perfeito que já existiu é o governo chamado teocrático. Isso quer dizer o governo de Deus. E nesse governo teocrático, o Senhor usou os patriarcas, o Senhor usou os juízes, o Senhor usou os profetas. Enfim, Deus governava através dos seus escolhidos. Mas como nós sabemos da história, teve um tempo que Israel escolheu, ou seja, pediu o Senhor, pediu a Samuel, que eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam um rei. Samuel ficou abatido. Mas o Senhor animou a Samuel dizendo: olha, não é você que eles rejeitam é a mim. Pode dar a eles um rei. Então Samuel ungiu a Saul, o primeiro rei de Israel. Só que esse novo sistema de governo, a monarquia, trouxe muitos desprazer para o Senhor. E uma das coisas que o Senhor reclamou a respeito desse sistema de governo é que o seu modelo primitivo de governo praticamente começou a desaparecer. E quando nós lembramos desse sistema primitivo, era o governo masculino, através dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, No Novo Testamento vem os apóstolos, vem os profetas, vem os presbíteros, vem os diáconos, enfim. Esse é o modelo divino. Só que no modelo da monarquia, acontecia com frequência que alguns reis morriam e talvez o seu filho primogênito não estava na idade de reinar. E aí, mesmo assim, a nação colocava esses meninos ou adolescentes ou jovens demais no governo. E esses homens, quase sempre, eles eram instruídos pela mãe, que até certo ponto era um serviço
digamos assim, gratificante que aquelas irmãs prestavam. Elas preparavam seus filhos para o governo. Mas o Senhor reclamou dessa forma de governo, e eu anotei Isaías 3:12, que diz assim: os opressores de meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destrói o caminho por onde deveis seguir. Aí, em que sentido mulheres estavam na cabeça do governo? A Manassés foi colocado no trono com 12 anos. Depois vem Josias, que foi colocado no trono com 8 anos. E depois vem Zedequias, que começou a reinar com 25 anos, ainda era jovem. Me parece que o homem judeu, ele se emancipava aos 30 anos, ou seja, ele era considerado maduro aos 30 anos. E muitas vezes, muitos reis começaram a reinar antes disso. Mas nós temos também o caso de Atalia, nós temos também o caso de Jezabel. E essas mulheres, praticamente, elas tomaram o trono. Apesar que Acabe era o rei, praticamente era Jezabel que reinava, que governava. E o Senhor reclama desse modelo de governo que não era a sua vontade. O mundo caminhou sempre na direção contrária de Deus. E hoje, se a gente for debater esse assunto, é capaz que a gente vai até preso, né? Dizer que Deus escolheu o varão para o governo, né? Hoje é delicado falar nisso, mas de fato a Bíblia nos traz esses ensinos, né, a respeito do governo, seja na igreja ou seja no governo secular, né, o governo está nos ombros masculinos. Mas como nós lembramos, no tempo de Samuel ele passou por isso. O povo pediu um rei e o Senhor então autorizou ele dar o rei. Eles iam sofrer as consequências, mas mesmo assim o Samuel deu o rei Saul para reinar sobre Israel. E esse fracasso, ele começou no Éden. Porque quando Adão e Eva pecou no Éden, o pecado deles trouxe muitos efeitos colaterais. Muitas coisas aconteceu naquele tempo. Foi como se derramasse o veneno na fonte, na caixa d'água. E daquela queda veio muitas coisas acontecendo. Lá no Éden, praticamente o governo ele foi transferido para o inimigo. Ou seja, o inimigo ele usurpou o governo. O Senhor Jesus ensinou no seu tempo que o vencido ele fica escravo do vencedor. E Adão foi vencido. E ele se tornou escravo do vencedor. Existem algumas coisas, difícil de explicar e difícil de entender, mas quando o Senhor Jesus foi tentado,
uma das propostas que Satanás fez a ele foi que ele daria todos os reinos do mundo e a glória deles ao Senhor, se ele prostrado o adorasse. E é interessante que o Senhor, ele não fez uma reprovação a Satanás. De alguma maneira, isso é verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E ontem nós citamos que pelo menos 2 vezes o Senhor chamou Satanás de príncipe deste mundo. E Paulo chama ele de príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o Deus desse século. E a Bíblia vai trazendo essa ideia que de fato esse mundo, de alguma maneira, tem a influência do maligno, especialmente sobre aqueles que ainda não pertencem ao Senhor. Lucas 11, o Senhor conta uma parábola, a parábola do homem valente, é no capítulo 11, 21, e ele fala desse mundo como a casa do homem valente, bem armado, que ele guarda todos os seus bens com segurança. E o leitor daquela parábola vai entender que o Senhor Jesus falava desse valente como sendo Satanás, e as almas humanas como sendo os bens de Satanás. Mas ele veio e disse: mas vem um homem mais valente do que ele, e tira-lhe as armas, e saqueia-o da liberdade, os prisioneiros. Então o Senhor Jesus é esse homem mais valente que primeiro tira a armadura. E quando a gente lê na carta aos Hebreus, a gente vai aprender que o poder da morte estava sobre o poder de Satanás. E foi lá no Calvário que o Senhor Jesus, ao morrer e depois ressuscitar dos mortos, ele tirou esse poder do inimigo. E como ele disse às irmãs Maria e Marta: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, ou nunca morrerá eternamente, porque agora ele venceu esse príncipe deste mundo, esse que tinha o poder da morte, e que as pessoas viviam apavoradas por causa do poder da morte. E quando nós cremos no Senhor Jesus, uma coisa que costuma mudar, talvez não é em todos, mas uma coisa que costuma mudar na gente é que a gente perde o medo de morrer. Um dia eu fiz uma brincadeira com uma doutora, ela parece que não gostou, mas que eu estava numa consulta, e falando das minhas dificuldades, da saúde, e ela foi me ouvindo, e depois eu fiz uma brincadeira e falei assim: olha, agora eu estou com outro problema. Ela falou: o quê? Eu falei assim: eu tenho vontade de morrer para ir para o céu. Eu falei assim: mas isso não é da minha doença. Ela falou: é sim, é da sua doença, sim. Eu falei: não, todo salvo, todo crente no Senhor Jesus, ele deve estar preparado, como disse Paulo, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E ele dizia que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Enfim, porque através do Senhor Jesus
Nós vencemos o poder da morte. Quando nós temos Cristo em nós, nós nos tornamos vencedores até da morte. Mas aí, voltando aqui para esse raciocínio a respeito do maligno e o mundo, e as coisas que ele oferece ao mundo, e como a queda trouxe consequências desastrosas para esse mundo, na carta aos Romanos o apóstolo vai dizer que a natureza foi submetida à vaidade. A natureza foi submetida à vaidade. E ele diz assim no verso 22 do capítulo 8: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, porque a queda afetou até a natureza. Segundo nossos pais nos ensinaram, muitas coisas passou a existir depois da queda. A terra passou a produzir vegetais venenosos, coisas desta natureza, consequência da queda de Adão. Outra coisa que foi consequência da queda de Adão é porque nós passamos a ter medo. Esse reino é comparado a um reino de escravidão, o reino da fuga. Foi a primeira coisa que aconteceu no Éden. Abriu-lhes os olhos e eu gosto de crer, os olhos da consciência também, né? Não somente os olhos físicos, mas os olhos da consciência. Descobriram que estavam em pecado e começaram a fugir de Deus. Milhões e milhões e milhões de pessoas neste mundo vivem distante de Deus, eles mesmos que fugiram de Deus. Mas começou lá no Éden. Adão e Eva foram os primeiros a começar a fugir de Deus. Foram os primeiros a começar a inventar meios de cobrir a sua nudez. Foram os primeiros a ter sentimento de culpa, a sentir remorso, arrependimento, solidão. Foram os primeiros. A queda trouxe consequências e os nossos pais se sentiram inseguros, fugitivos, comunhão quebrada com Deus. E dali para frente, as coisas continuaram a piorar. Eu gosto de pensar que todas aquelas consequências foram por causa daquela queda. Eu gosto de pensar também que os anjos, que um dia, talvez não muito tempo antes da queda, mas a gente não tem a menor ideia disso, um dia eles viram o Senhor e os seus anjos e os seus arcanjos expulsar Satanás e os seus anjos lá do céu. Eles pensaram assim: olha, a mesma coisa vai acontecer com os homens, com Adão e Eva. Eles também vão ser abandonados, desprezados. E como nós lembramos ontem, eles pensaram diferente. O nosso Deus foi misericordioso com os nossos pais. Eles estavam nus, envergonhados, conscientes do pecado, e Deus toma aquele animalzinho e faz vestes para os nossos pais.
Se Deus tivesse deixado Adão e Eva ser lançado na perdição eterna, ainda assim ele seria justo. Mas como nós lembramos ali, começou ele revelar que ele é um Deus de amor, de misericórdia, de perdão. Aconteceu uma coisa interessante, ou acontecia, né? A Bíblia diz que Deus falava com eles todos os dias, na viração do dia. A expressão viração é uma expressão difícil de interpretar. Muitos acreditam que era na parte da tarde, quando terminava o dia para começar outro, ou seja, a partir de 3 horas, etc. Mas é interessante que a palavra viração, ela também quer dizer vento. E a gente aprende que o Senhor, em qualquer lugar que estivesse os nossos pais, Ele podia falar com eles e eles ouviam. Ele tinha o recurso da viração, do vento, que levava a voz. E aí isso nos leva para o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus pregava, talvez assentado em um barco, e com todo o barulho do mar, e ele conseguia falar para centenas e até milhares de pessoas. Ele também usava o recurso da viração. A natureza levava a voz, o vento levava a voz. Quando ele multiplicou os pães e quase 5.000 homens comeram, sem contar mulheres e crianças, ele usava os recursos da viração, o vento que levava a voz. E é interessante que isso também nos leva a pensar no Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus disse em João 3 que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Ele estava falando desse serviço do Espírito, da maneira que o Espírito leva o Evangelho, trouxe o Evangelho à nossa mente, ao nosso coração. E é interessante, quando ele conta a parábola de Lucas 15, e ele diz que a mulher acendeu a candeia para achar a dracma perdida, e mais tarde Pedro vai dizer que a palavra de Deus é a candeia que brilha em lugar tenebroso. Então, enquanto a gente lê, enquanto a gente ouve, enquanto a gente prega, o Espírito Santo leva essa palavra, traz essa palavra aos nossos corações. Então ele falava todos os dias. Mas naquele dia, Adão e Eva se esconderam. E é interessante, né, que ele perguntou onde eles estavam. No Novo Testamento, algumas vezes, o Senhor Jesus fala que um dia o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. E quem estiver do lado de fora vai bater na porta para dizer: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer: mas eu não vos conheço. E na parábola de Mateus 25, ele vai dizer: eu não sei de onde vocês são. Como é que o Deus onisciente não sabe onde Adão está? Como é que o Deus onisciente não sabe onde o pecador perdido vai estar na eternidade? Parece que ali ele quer dizer: olha, eu nunca os vi com o coração contrito e arrependido, buscando o perdão. Mas lá no Éden,
O Senhor chamou e perguntou onde está, porque ele queria ouvir a confissão. Então a razão dele ter perguntado: Adão, onde estás? É porque ele queria ouvir da parte de Adão e Eva a sua confissão. Confissão de pecado é uma coisa extraordinária. Também dos crentes, né? João disse: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. E lá na praia, naquela madrugada, o Senhor perguntava a Pedro: tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas? 3 vezes. Levando a Pedro fazer confissão genuína, verdadeira. Mas voltando aqui para o nosso texto, nós pensamos nesse momento singular do encontro do Deus Santo e o homem pecador. E é Deus que desceu ao encontro deles. É Deus que veio ao nosso encontro. Deus vai falar com o pecador. Talvez aqui nós temos pela primeira vez, né, uma figura do Evangelho, onde pela primeira vez Deus vai falar com o pecador. Aqui parece que nós temos a origem do Evangelho. Onde está? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então aqui, na sua presciência, sabendo de tudo, porém dando uma oportunidade do ser humano fazer confissão. E Adão e Eva, naquele dia, de uma maneira não tão louvável, né? Porque o ser humano, ele carrega com ele uma intenção de transferir culpa. Não, aconteceu comigo porque, enfim, e ele quer transferir a culpa. Isso é tão antigo, né? O Adão disse: foi a mulher que tu me deu. Foi a mulher que tu me deu. E a Eva disse: foi a serpente que me enganou. Mas mesmo com essas deficiências, eles fizeram a sua confissão. E hoje, com conhecimento, nós não precisamos transferir culpa, seja de quem for a culpa. Se eu pequei, é eu que devo perdoar. Nós tínhamos alguns anciãos, né, no passado, e eles ensinavam: olha, o pecado do descrente muitas vezes não tem nome, mas o pecado do crente tem nome. Quando o crente vai confessar o seu pecado, ele deve dizer o que é que ele fez. O pecado do crente tem nome. E Adão e Eva fizeram a sua confissão, né? Como nós lembramos, daquela maneira, mas Deus aceitou a sua confissão de pecado. E aqui, como nós aprendemos, o pecado tem perdão, mas ele deixa as consequências.
É possível que talvez seja conhecido aqui a história do homem que tinha um filho muito rebelde. E todas as vezes que o filho cometia uma desobediência, ele ia lá atrás da porta e batia um prego. E um dia o filho olhou para aquela quantidade de pregos e sabia: cada prego desse é uma vez que eu fiz o meu pai sofrer. E arrependido, ele foi lá e confessou ao pai suas fraquezas. Pai, arranca aqueles pregos, nunca mais eu vou fazer. E aí o pai foi e arrancou os pregos. E algum dia depois, o filho passa e olha, e a porta está cheia de marcas. E ele vai e reclama de novo com o pai. E o pai diz: olha, filho, os pregos eu pude tirar, as marcas não. Adão e Eva foram perdoados, mas as consequências vieram. A gente aprende que entre essas consequências veio a diminuição das forças físicas. Com o suor do seu rosto comerás o teu pão. Veio o aumento da dor no parto. A dor do parto seria multiplicada. E talvez uma das consequências mais desastrosas foi essa questão de Satanás ter usurpado o governo. E aquele homem que tinha domínio sobre toda a criação. O Salmo 2, Salmo 8, um salmo messiânico, fala do ser humano, fala do Senhor Jesus e fala que debaixo dos seus pés colocaram ovelhas e bois, todos. E tudo que percorre na senda dos mares, tudo debaixo do governo dos nossos pais. E eles perderam. Como nós lembramos, a natureza também foi escravizada. E a Bíblia diz que ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria natureza guarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui começa a aparecer os primeiros piedosos. Adão e Eva, com o coração contrito e arrependido, e fazendo confissão dos seus pecados, eles se tornaram os primeiros piedosos, apesar das suas falhas. E como nós lembramos, aqui também surgiu a primeira menção do Evangelho. E aqui também surgiu a primeira menção do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que foi conhecido antes da fundação do mundo e morto desde a fundação do mundo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se nós somos livres e perdoados, é porque um dia Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E enquanto nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, Ele estava sendo castigado por causa do nosso pecado. Então aqui no Éden, apesar da queda, também vai surgir essas coisas que ainda hoje nós desfrutamos dela. Finalmente, eles foram expulsos
do Éden. Foram expulsos do Éden. Adão com menos força, a terra com ervas daninhas, a Eva ia ter mais dor no parto, o reino do pecado tinha começado, o reino do medo, o reino do terror, mas eles são expulsos do Éden. E eu gosto de crer que Adão e Eva ensinaram seus filhos, especialmente nessa questão do sacrifício. Amanhã, se Deus permitir, vamos pensar um pouquinho naqueles rapazes levando os seus sacrifícios. Caim, a figura do homem religioso, ele escolhe o melhor da terra e leva para oferecer o Senhor. E Abel, a figura do homem espiritual, ele escolhe o melhor do céu. Ele toma um animal, figura do Senhor Jesus, e ele leva para o seu sacrifício. E até hoje a gente aprende que o melhor da terra não pode nos salvar. O homem pode dar tudo o que tem, e disse Paulo, e até oferecer o seu corpo para ser queimado. Porém, aquele que ainda que pecador, mas chega perante o Senhor com o coração contrito e arrependido, fazendo do sacrifício de Cristo o seu substituto, a sua oferta inocente ou a sua vítima inocente, ele é perdoado. Então o Abel é a figura desse pecador contrito e arrependido, que olha para Cristo, contempla pela fé Cristo crucificado. Que se hoje à noite nós temos alguém que ainda não fez isso, é um tempo sobremodo oportuno para olhar para o Calvário e dizer: o Senhor morreu em meu lugar e em meu favor, e eu quero fazer do Senhor a minha vítima inocente, o alvo da minha fé, o meu substituto no Calvário. E que o Senhor nos ajude nesta noite. Amém. Estamos chegando para o momento, de pedir de oração. Aquele que tiver pedido de oração, a hora oportuna. Pedir oração pela Dilene, ela está passando mal, pressão alta. Essa noite ela passou um pouco de mal e agora também a pressão dela está bem alterada, E quero pedir oração pela uma tia minha também. Ela fez uma cirurgia, mora no estado do Paraná. Fez cirurgia de tireoide, tirou um nódulo, mas nada grave, Peço oração por ela e que Deus possa tocar no coração dela também, que ela ainda não é convertida, E eu tenho uma tia também que, através de uma enfermidade, de um tumor, que ela foi tirada do intestino, e através desse tumor, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo e é uma serva de Deus, Vamos orar por essa tia minha também, que ainda não tem aceitado o Senhor Jesus, Tem mais pedido de oração?
orando também pelos trabalhos, né, que há de ser realizado, né, final de semana, que Deus já esteja preparando, hein, tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né. Se não tem verdade. Não tendo mais pedido, vamos se colocar de joelho. Todo aquele que sentiu o desejo, fala com Deus em oração.
estar entoando o hino de número 288. Deixar a oportunidade, se tem algum anúncio, um dos irmãos, das irmãs tiver algum anúncio, a hora é oportuna. Se não tem, né, queremos agradecer a todos de coração, né, que fez o esforço de estar aqui na casa do Senhor, né, para ouvir a palavra de Deus, e amanhã, né, possamos estar aqui, se o Senhor permitir, né, louvando e aprender o ensino da palavra de Deus. Vamos se colocar de pé, tem uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, ó Pai, somos gratos a Ti por todas as bênçãos concedidas a nós, esse privilégio de estar aqui na Tua casa, um momento tão solene, assim de estar louvando o Teu santo nome e também aprendendo os ensinos da Tua palavra, Pai. Rogamos a Tua bênção pelo Teu servo, qual o trecho uso da Tua palavra, que o Senhor esteja abençoando eles,
mais plano que temos de trabalho, que o Senhor esteja preparando o teu servo, que ele venha a ser um instrumento afinado nas tuas mãos, Pai. Rogamos a tua bênção para cada coração presente, que possa sentir a alegria, o desejo de estar te servindo a ti em espírito e em verdade, Pai. Abençoa também aqueles que estão ausentes, que onde quer que esteja recebendo as bênçãos do Senhor, que o Senhor possa despertar, tocando nos corações, que possa também sentir o desejo de estar aqui para aprender os ensinos da tua santa palavra. Abençoa, Pai, também as crianças que vêm crescendo no seio amado da tua igreja, que não cresça só tomando carne, mas muito mais na graça e no conhecimento da tua palavra. E que nós que somos pai possamos educar as nossas crianças no caminho do Senhor. Rogamos a ti, ó Pai, uma bênção pela juventude da tua amada igreja. Que o Senhor esteja abençoando, que elas não venham olhar para o mundo, olhar para coisas assim que o mundo oferece, mas que possam olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Nós também, ó Pai, te pedimos as tuas bênçãos por todo o teu povo que invoca o teu nome em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja abençoando, tocando no coração de cada um, ó Pai, despertando, que cada momento, Pai, em nossas vidas possamos estar prontos, esperando a volta do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também, ó Pai, os pedidos de oração que foi emocionado aqui nesse dia, foi depositado aos teus pés, ó Pai, porque sabemos que se vivemos, se existimos, tudo isso é prova do amor do Senhor para conosco. Sabemos que aquele que confia no Senhor serão como um monte de Sião, que nunca se abala, mas firme para sempre. Nós queremos também rogar a Ti, ó Pai, ao sair daqui, não despedindo da Tua presença, mas um dos outros, que o Senhor possa nos levar a cada um aos pontos desejados, guardado e abençoado por Ti, livrando de todo o mal. Nós pedimos essas bênçãos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está encerrado, todos estão em liberdade.